7h30, hora da gente conversar sobre direitos trabalhistas com o nosso colunista, advogado, professor Paulo Vitor Souto. Hoje nossa conversa aqui vai ser sobre acidente de trabalho, tá? Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente, 99332-1212. Boa noite, Paulo, para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Correio. Quero começar a nossa conversa perguntando o seguinte, viu? Quero saber se existe alguma diferença ou se é a mesma coisa. Acidente de trabalho e doença ocupacional. Explica aí para nós. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Desde já, de maneira objetiva, doença ocupacional não é a mesma coisa de acidente de trabalho. Elas podem se equiparar para alguns efeitos, mas acidente de trabalho é aquela situação excepcional que ocorre no ambiente de trabalho e que é fruto de, como o próprio nome diz, um acidente que ocorre dentro do ambiente de trabalho ou no percurso, no caminho para o trabalho. Por outro lado, a doença ocupacional é aquela situação que é fruto de uma doença que o trabalhador adquire dentro do ambiente de trabalho. Uma doença pelo esforço repetitivo, uma doença por questões psicológicas, mas que são frutos do trabalho, são origens do trabalho. São situações diversas, mas que possuem alguns efeitos semelhantes, mas de forma objetiva não são a mesma coisa. Tem uma telespectadora aqui participando. Aliás, tem vários telespectadores enviando suas mensagens. Muito bem, estou selecionando aqui. Deixa eu começar pela do Reginaldo. Reginaldo do Valentim, ele diz o seguinte: acidente de trabalho sofrido no açougue com perda de membro. Tem direito? Tem algum direito? Linda, sim. Primeiramente, quando um acidente de trabalho tem várias repercussões. A primeira delas diz respeito à eventual estabilidade. Quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho e ele se afasta pelo INSS, ou seja, ele passa mais do que 15 dias longe do trabalho, ele recebe um auxílio-doença acidentário. Neste caso, quando ele retorna ao trabalho, ele deve ter uma estabilidade provisória no emprego de 1 ano. Isso é o primeiro efeito, o primeiro direito que ele tem. O segundo direito, o segundo aspecto, diz respeito à eventual responsabilidade que o empregador pode ter. Ou seja, se o empregador concorreu de algum modo para aquele acidente, pode haver sim a responsabilização por eventuais danos morais, danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos. Tudo isso pode, não necessariamente ocorre, tá? É importante deixar claro, porque é preciso muitas vezes que haja concorrência, que haja participação, a culpa do empregador naquilo ali. Dependendo do trabalho que foi exercido, isso nem é necessário. E o empregador responde independentemente de culpa, mas é preciso analisar caso a caso, situação a situação. A próxima pergunta vem da nossa telespectadora lá de Campina Grande, a Luciene. Está perguntando que quem recebe auxílio acidente tem o benefício cortado se trabalhar de carteira assinada novamente? E caso receba o benefício na justiça, está assegurada até a aposentadoria? Essa pergunta é muito pertinente. Muita gente confunde o auxílio acidente, cujo código do INSS é o código 94, com o auxílio doença acidentário, cujo código é 91. O auxílio doença acidentário, ele é recebido a partir do momento que o trabalhador está incapaz para o trabalho. E isso não pode ser, de fato, compatibilizado ao mesmo tempo com o trabalho. Se o empregado volta a trabalhar, ele deixa de receber o auxílio-doença acidentário. A pergunta do telespectador diz respeito ao auxílio acidente, código 94. Esse benefício ele é devido quando há um acidente de trabalho, em fruto desse acidente de trabalho, há uma sequela que reduz a capacidade laborativa. E respondendo objetivamente à telespectadora, não há perda deste benefício quando ela volta a trabalhar. Ela recebe esse benefício, que tem 50%, o valor de 50% do benefício, salário-benefício, concomitante juntamente com a remuneração do trabalho. Então, ela não perde. O Renato diz que se machucou trabalhando na construção civil. Procurou o PSF e o médico encaminhou para o ortopedista. Ele diz que, ainda doente, mandaram embora da firma. O que ele deve fazer? Linda, se ele por acaso estava doente, em gozo de um atestado médico, ele não poderia ser demitido, ele pode ser reintegrado ao trabalho. Tem que procurar um advogado de sua confiança para que possa requerer seus direitos. Entretanto, se ele estava doente, mas isso não estava documentado, se o médico do trabalho, no momento do exame demissional, não visualizou essa incapacidade dele, e tampouco havia um atestado médico atestando essa incapacidade, ele, teoricamente, ele pode ser demitido porque isso não estava documentado. É preciso analisar, de fato, o caso concreto. Pergunta da Sidneia. Me aposentei pelo IPM por acidente de trabalho. O médico me deu o direito, inclusive, de receber os 25%. Porém, me foi cortado o benefício.
alegando que tinha uma nova lei municipal que se sobrepôs à lei federal. Tá certo isso, Paulo? O IPM, que é o Instituto de Previdência do Município, tem regramentos próprios, tem um estatuto próprio. Então é preciso analisar a legislação específica do IPM. Mas a regra geral do INSS, o trabalhador, o segurado, trabalhador que se aposenta por invalidez e tem, além da invalidez, uma situação que necessita de uma ajuda de terceiros, ele deve receber um acréscimo, ou seja, se ele praticar atos da vida cotidiana, de pentear o cabelo, ir ao banheiro, comer, ele tem direito de receber esses 25%. Se essa incapacidade ela é cessada por alguma razão, neste caso, é possível sim que se cesse também esse acréscimo de 25% sem qualquer problema. O Renato, de Mata Redonda, sofreu um acidente de trabalho dia 2 de outubro do ano passado. Gostaria de saber se a empresa é obrigada a pagar minhas quinzenas, mesmo recebendo pelo INSS. Tenho direito a alguma indenização? Não, Linda. Não é possível que seja paga essas quinzenas. Mesmo sendo um acidente de trabalho, o empregado ele só deve receber pela empresa os 15 primeiros dias de afastamento. Depois desse período, ele deve ser, como a gente popular, encostado pelo INSS, né? Ele deve receber benefício do INSS. Não há responsabilização da empresa neste pagamento. É importante esclarecer que quando o afastamento se dá em virtude de acidente de trabalho, existem alguns direitos que são resguardados, como, por exemplo, a obrigatoriedade ao pagamento do FGTS. Mas as quinzenas que o Renato menciona, elas não são devidas. Ok, Paulo, obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Gostei dos nossos telespectadores conversando aqui com a gente também, interagindo. Obrigada e até a próxima, viu? Obrigado a você, obrigado ao telespectador mais uma vez. Até mais. Valeu, então.